Eu quero louvar a Deus por essa noite. E eu fiquei muito feliz com o testemunho da irmã Kelly e vi como uma confirmação de Deus. A gente pensa nessas datas e Deus colocou uma palavra no meu coração e eu fiquei um pouco apreensiva porque não é uma palavra normalmente para o culto de mães. Mas Deus, Ele trata com muita honestidade a nossa vida. Apesar de ser um dia de homenagens, nós somos parabenizadas, a realidade da maternidade é agridoce. É muito boa, é muito saborosa, mas é também traduzida com muitos desafios, atravessada com muitas dores. Então Deus, mesmo sendo um dia de comemoração, Ele não deixa de trazer para nós uma palavra também agridoce. E eu quero convidar vocês a ler o texto de 2 Reis, o capítulo 13. Segundo livro dos Reis, o capítulo 13, a partir do versículo 14. Quero deixar aqui os meus parabéns para todas as mães e deixar o Salmo 102, onde o salmista diz que a nossa história seria marcada pelo Senhor e gerações futuras conheceriam e louvariam o nome do Senhor. Que assim seja na nossa vida, na nossa maternidade, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, o capítulo 13, o versículo 14 em diante, diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reserva o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Podem assentar, meus irmãos. Esse texto aqui trata sobre já o momento do encerramento do ministério do profeta Eliseu. E para que a gente situe no contexto aqui, nós sabemos que a nação de Israel, ela foi muito bem planejada por Deus. E até os seus reis foi por ele, por muitas vezes, escolhido. Pelo menos quando assim o povo aceitava. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão. E a partir do filho de Salomão, nós sabemos que aquele país passou a ser governado simultaneamente por 2 reis. Reino do Norte e Reino do Sul. E quando nós olhamos esse contexto aqui, é a banda do Norte governada por alguns reis. Todos eles tinham uma característica: não levavam Deus a sério. Era o povo de Deus na terra que Deus colocou, com a palavra que Deus havia dito, mas a relação deles não era uma relação legítima. Faziam o que era mal diante do Senhor. Um dos grandes homens aqui, no sentido de uma imagem que denegria o nome do Senhor, foi Jeroboão I, foi Acabe, foi Joaquim, e foi esse daqui, Jeoás. Ele era rei no Reino Norte, 12º rei. Só que o tempo que ele estava governando, já estava enfrentando diversos problemas de ordem militar, de ordem política. O próprio capítulo 13 trata sobre isso, inclusive no governo do seu pai. Era um povo que já não tinha nem mais força militar. Porque quando nós lemos o capítulo 13 e o versículo 7, descreve qual que era o poder militar do Reino Norte. 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé. O que a gente faz contra um fim desse?
declara derrota. Esse cenário aqui, espiritualmente, ele também seguia os passos de Jeroboão, onde ele entendia que poupar os homens da verdade era uma maneira de mantê-los aliados a ele. Essa é a estratégia que alguns pais decidem por escolher, como Elias, como nós temos Eli na Bíblia, que para manter os filhos perto preferiu calar. Então tem pais que fazem isso, tem líderes que fazem isso, tem profissionais que fazem isso, tem amigos que fazem isso, e Jeoás era um rei assim. Até que as coisas ficaram um pouco mais apertadas. Deus havia já levantado Elias teve um ministério de aproximadamente 20, 25 anos, mas nesse contexto aqui, até Elias já tinha ido. Mas mesmo em uma terra profanada, Deus ainda tem os seus. Aleluia. E naquele contexto, Deus havia levantado Eliseu. Eu fico olhando Eliseu porque eu fico imaginando a cena desse homem, porque ele era muito bravo, irmãos. Ele era muito nervoso. O ministério dele foi marcado por uma ação do Espírito Santo, mas um rigor com a palavra era muito grande. E o que nós percebemos aqui não era só marco de tantos milagres, mas era um homem com traço de lealdade ao Senhor. Porque ser leal por um ano, por dois, é um pouco mais fácil. Meu Deus. Mas ser leal 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos não é fácil. Em um ambiente onde as pessoas não comungam do mesmo desejo por servir ao Senhor. É um pouco do retrato que nós vivemos. Nós estamos dentro de uma realidade espiritual dominada majoritariamente pelo reino das trevas, onde Paulo declara que o Deus desse mundo é o inimigo. Mas no meio desse caos espiritual, Deus tem uma noiva. Aleluia. Que é limpa, que é sem mácula, que é santa e que está sendo preparada para encontrar-se com Ele. Nós estamos infiltrados dentro dessa realidade. Então não temos desculpas para dizer eu sirvo mais ou menos porque o ambiente que eu estou é mais ou menos ou não é nada. Eliseu viveu uma vida temente ao Senhor. E nós conhecemos diversos milagres. Ele orando, Naamã sendo liberto por uma orientação profética, uma mulher que não podia ter filho recebendo, e quando esse filho faleceu, Eliseu orou e ele foi ressuscitado. Homens e profetas precisando ser alimentados com uma quantidade de pão muito pequena, mas o Senhor providenciando a multiplicação, o machado caindo a água, e para um operário, para um trabalhador sem essa ferramenta que possivelmente era emprestada, mas lá estava o homem de Deus que não estava só nos governos, mas cuidando das necessidades de pessoas simples. Essa era um pouco da realidade dele. Um homem que foi caminhando. Quando nós chegamos aqui no texto do capítulo 13, esse Eliseu está com aproximadamente entre 80 e 90 anos de idade. Eu não sei se tem alguém aqui com essa idade, eu acredito que não. Hã? Você passou de 20 quase. Bem certo. Irmãos, nós estamos falando de um homem já avançado de idade, com seu ministério em torno de 50 anos, profetizando onde as pessoas não davam ouvido, onde mantinha uma santidade, uma fidelidade a Deus, onde ele não tinha apoio, mas lá estava Eliseu. Só que quando nós lemos o versículo 14, descreve um pouquinho que ele recebe um dia uma visita. Mas antes de descrever quem era o visitante, o texto nos mostra a condição do profeta. E a condição dele era: ele estava padecendo de uma enfermidade, e de uma enfermidade pela qual iria acompanhá-lo até a morte. Esse homem
que orou, que profetizou, que viu milagres extraordinários. Em todo o contexto do Antigo Testamento, é o homem de maior destaque, um dos maiores destaques. Esse servo do Senhor estava adoecido. E a palavra profética dele, que curou a muitos, naquele momento não se aplicava. E ele recebeu a visita. Só que quando ele recebeu a visita, foi do rei de Israel. E quando o rei o viu, a resposta do rei em forma de aclamação foi: ele diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele está mais ou menos olhando e vendo assim: do jeito que esse velhinho está, nós estamos fritos. Porque Eliseu era como o exército de Israel. A força de Israel estava representada naquele homem. E é tão importante, meus irmãos, porque esse rei sabia quem aquele homem era em Deus. E é o que Deus faz conosco. Ele pode não colocar títulos, coroas, mas há um reconhecimento que ninguém tira. Ali está alguém que teme e serve ao Senhor. E não é a primeira vez, porque a sunamita, quando viu passar por várias vezes, lá atrás, quando ele era mais novo, ela havia dito: esse homem é um homem de Deus, já acamado, desfalecido de força, mas a condição dele diante de Deus ainda era visível aos homens. Ali está o homem de Deus. O que esse rei conseguiu ver, mesmo não sendo temente a Deus, é só o homem, mas diante de Deus ele tem poder de exército. É só o Senhor, um homem avançado de idade, mas ele tem uma patente espiritual que é equivalente ao exército inteiro. E de tudo que nós precisamos angariar, irmãos, diante do Senhor, é esse lugar espiritual, é esse lugar perto do coração de Deus. Porque pode faltar saúde, pode faltar força, pode faltar recursos, mas quando alguém consegue transitar nessa realidade espiritual, tem poder de um exército. Tem mulheres, tem homens que não têm grande escolaridade, não têm grandes recursos, mas diante do Senhor é alguém valente. Tem gente que não tem uma boa profissão, mas espiritualmente ela define o ambiente em que ela vive. Ela tem importância, ela tem relevância. E esse é o convite de Deus para nós hoje. Porque às vezes nós pensamos assim: se o Senhor me der, se o Senhor me colocar, se o Senhor trouxer, eu vou conseguir modificar a realidade que eu vivo. Quando na verdade, a realidade que mais precisa ser modificada é a nossa realidade espiritual, aonde nós estamos em Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava orando ao Senhor algumas vezes, até que Ele me respondeu. E eu falava para Deus assim: Senhor, o Senhor já não me deu tamanho. Então isso me diminui muito. Eu não tenho tamanho, eu não tenho peso. Então o Senhor ainda não falo gritando, eu não tenho muita força para falar com ousadia. E eu pedi a Deus: o Senhor podia fazer alguns milagres, algumas coisas, para ver se as pessoas dão crédito. E é verdade, mas eu não importo quando alguém duvida, porque nem eu acredito muito. Então eu pedia isso ao Senhor, até o dia que Ele falou para mim assim: me diz aonde você quer chegar em mim, porque dependendo aonde você quiser chegar, essas coisas já estão. Aleluia. Nós temos listas de prioridades que o Senhor quer revisar nessa noite. Existem pedidos que o Senhor quer corrigir nessa noite. Como bom Pai, Ele quer nos instruir, porque o que nós vamos ver na experiência de Eliseu, acamado a homens de pé, com poder, com recurso, que não conseguem conquistar. Nós percebemos que o coração de Jeoás fica extremamente atemorizado. Mas
mesma postura de Eliseu. Quem está se condoendo aqui é o rei. Eliseu mesmo não está. E o que era de se esperar de Eliseu olhar e falar: olha a minha vida, olha isso, olha aqui. A resposta de Eliseu para o que não foi dito com os lábios, mas possivelmente com a expressão, foi: pega a flecha e traz flecha para mim. Essa é a resposta diante da postura daquele rei. E o rei traz a flecha e o arco como solicitado. E o texto diz que Eliseu coloca as mãos e dá algumas instruções. Eu lendo esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração alguns entendimentos. E um deles foi um simples lembrete. Que algumas vezes nós vamos estar na condição desse profeta. Sem a condição de ir para um campo militar, sem a condição de levantar, sem a condição de ter ali os recursos disponíveis, mas nós vamos estar aptos para fazer ainda assim a vontade de Deus. Há uma expressão que eu escuto e acredito que em parte ela é muito verdadeira. A gente vê muito em trabalho de mulheres curadas para curar. E acredito sim que existem coisas que nós precisamos ser sarados primeiro. Mas a vida dos homens e mulheres de Deus na Bíblia era uma vida de um processo de cura, e enquanto as feridas estavam ali, estavam fazendo o mesmo que aquele fez aqui. Está doendo, mas canta, está doendo, mas testifica, está doendo, mas agradece, está doendo, mas caminha. E não é algo só para o elevo pessoal, é um trabalho no reino, é um serviço no reino. Porque o que ele foi fazer aqui não era para garantir mais anos de vida. Não dizia respeito a ele, mas havia uma preocupação. A minha nação está debaixo de perigo. E no que depender de mim, acamado, debilitado como eu estou, eu ainda vou ser um instrumento para essa nação. E em muitas vezes, nossos problemas não vão ser resolvidos para que nós estejamos aptos a fazer a vontade de Deus. O que ele nos ensina é a experiência da maternidade. Não dormiu, mas no outro dia vai ter que sair, vai ter que trabalhar. Ele tem como ligar para a empresa e falar: estou exercendo minha maternidade, hoje eu passei a noite clara, então você me desculpa. Não, vai com o lixado, vai sem sono, vai com sono, vai com fome, não é assim? Essas experiências da relação familiar traduz um pouco das nossas experiências espirituais, onde o Senhor imprime em nós coragem, disposição e responsabilidade espiritual. Vai do jeito que está. E existem pessoas que vão chegar ao fim da vida e não vão ter a resposta do jeito que esperavam. Vão ter gente ao fim da vida que vai ter orado para muita gente ser curado e vai morrer enfermo. Vai ter muita gente que vai trabalhar em áreas que vai chegar ao término, ao fim da sua vida, sem aquilo estar resolvido da maneira como ela desejava. Mas ela está ali, apesar das suas dificuldades, como instrumento do Senhor. A ordem era: vai. E ele foi. Ele disse: abre a janela para o oriente, para o leste, na direção da Síria. Irmão, se a gente quiser saber um pouquinho de quem que era esse inimigo, é só ler uns capítulos anteriores. Que em uma das invasões, algum tempo anterior, a situação era tão terrível que o povo dentro do Reino Norte não tinha o que comer. Era uma fome tal onde Israel começou a experimentar o canibalismo. Onde as mães combinavam: hoje eu vou cozer o meu filho, amanhã é o seu prato. Esse era o nível do inimigo que eles estavam enfrentando. Que por diversas vezes, com Azael e com outros reis Ben-Hadad, esse povo foi colocado em tamanho sofrimento. E o texto é claro, porque eles estão permeados de desobediência. Então, ninguém melhor do que o rei sabia qual era o nível desse inimigo. E houve algumas instruções. E ele começou a dizer: você vai atirar. Ele obedeceu. Ele começou a declarar a flecha da vitória do Senhor.
Essa flecha é flecha da vitória contra os sírios. Ou seja, a palavra aqui, ela é direcionada. Ele está dizendo assim, diante de todas essas dificuldades, tenha objetivo, tenha alvo, você vai derrotar. Porque essa flecha é flecha da vitória. Irmãos, o que tem de gente que ouve um conselho que é como flecha, mas ele não leva a sério. Tem pais que orientam filhos, os filhos fingem demência, não consideram. Tem cônjuges que orientam uns aos outros e eles desprezam e não consideram. Tem palavras que são palavras pastorais, a igreja recebe, mas não recebe. E a flecha é desconsiderada. Ela é lançada sem considerar o efeito. Tem gente que desdenha. E o profeta está dizendo, é flecha da vitória. O que nós estamos fazendo nessa noite é sermos munidos de flecha de vitória. Amém. Quem fica conversando fiado, à torta direita, quem fica inventando assunto, somos nós, irmãos. Mesmo tendo tanto trabalho, a gente conversa fiado, conversa à toa, conversa coisa que não deve. Deus não. Deus não reúne o povo, não dá pão que não seja necessário para a nossa vida. Aleluia. O nosso encontro aqui, o que foi dito, o que foi ministrado, tem intenções como flecha. Deus está nos dando direções nessa noite. E é bom que nós consideremos isso. Aleluia. Quando ele jogou a primeira flecha e foi orientado que se tratava de flecha da vitória, ele recebeu a outra instrução. E a outra instrução é: você vai atirar. Pega as suas flechas, busca as flechas e atira. Nós sabemos que existiam alguns instrumentos de ataque e contra-ataque. Quando o ataque era corpo a corpo, era perto, um dos instrumentos de enfrentamento era a espada. Porque ela apontava que o inimigo estava próximo demais. Mas quando o inimigo estava muito distante, o que se usava para ataque ou para intimidação era o arco e a flecha. Quando o inimigo está perto, se usa a espada. Mas quando o inimigo está longe, se usa a flecha. E o longe aqui não diminui o perigo. Não. Pode estar longe, mas continua perigoso. Pode estar à distância, mas a capacidade de destruir continua terrível. Mas para o inimigo que está longe, Deus a estratégia. De longe também você ataca. De longe também você demarca o seu território. Se não dá para ir na casa, se não dá para fazer uma visita, a gente liga. Se não dá para ir pessoalmente, a gente vai por telefone. Se não dá para ir para a igreja orar, a gente ora em casa, a gente ora no banheiro, a gente ora na rua. Mas nós precisamos saber quando o nosso inimigo precisa ser intimidado. E foi isso que foi dito para ele. A bolsa que guardava as flechas, a aljava, normalmente guardava ali em torno de 7 flechas a 12, alguns até 20. Então, intencionalmente, a ordem foi essa: pegue as suas flechas e lance. E era comum quando o inimigo precisava intimidar. Quando alguém queria intimidar o inimigo, o que ele fazia? Ele lançava a flecha. Porque imagina um território que recebe uma ameaça. Ele não sabe como será o ataque. Ele só recebeu o aviso pela flecha. O que era para esse rei fazer? Abrir a janela e lançar todas as flechas que ele tinha na aljava. O que ele fez? Lançou uma, lançou 2, lançou 3 e teve por satisfeito. Eliseu olha e Eliseu fica indignado. Ele olha, ele dá uma resposta que já está carregada da sentença. E ele diz assim: olha, você poderia vencer definitivamente essa guerra, mas você lançou só 3. Você tinha que ter usado tudo que estava na aljava.
Eita Deus. Você não quis. Meu Deus. Você vai comer a medida do que você plantou. Você vai receber a medida que você investiu. 2, 3 vitórias você terá e nada mais. Meu Senhor. Mas hoje nós temos recursos militares, como bomba, que destrói uma cidade inteira em questão de segundos. Naquela época não. Esses enfrentamentos por flecha, por armamento, exigia diversos embates até alcançar a vitória. E eles sabiam disso mais do que nós. A pergunta é: por que Joás só lança 3 vezes se tinha mais flechas na aljava? Por que ele faz só pela metade? E existem algumas possibilidades. A primeira delas é tratar com indiferença uma ordem do Senhor. O que a gente percebe é que Deus vai conversando conosco, mas existem pessoas que tratam a fala de Deus como uma fala qualquer, que tratam uma orientação de Deus ou de um servo, uma serva de Deus como um conselho qualquer. E todas as vezes que nós subestimamos a direção que Deus dá, nós estamos guardando flechas que vão definir a nossa vitória ou o nosso fracasso. Tem gente que não leva a sério. Deus avisa no domingo, Deus avisa na segunda, Deus avisa um ano, Deus avisa 2, e a pessoa vai tratando aquilo como se fosse conversa de homem com homem. E nessa noite o Senhor quer nos alertar. É melhor que nós levemos a sério a conversa do Senhor, porque Ele conhece o nosso inimigo mais do que nós. Ele sabe como o nosso inimigo pode ser vencido. A segunda razão pela qual homens lançam poucas flechas, podendo lançar mais, é por subestimar o inimigo ou a situação. Tem gente que não leva a sério. Tem gente que trata o inimigo como se fosse amigo. Tem gente que olha e fala assim: mas o fulano já pediu perdão. Não, o fulano disse que vai ser diferente. Não vai acontecer de novo. Inimigo é inimigo até que Deus muda o coração. E a gente não considera as palavras, a gente considera a vida. Inimigo do povo de Deus continua sendo inimigo do povo de Deus. Não tem jeito de santificar pecado. Não tem jeito de consertar o que é torto. Meu Deus. O que não é de Deus não vai passar a ser. Eu não estou falando de gente que não pode ser transformada. Eu estou falando de realidades espirituais onde Deus já estabeleceu: isso não serve, não agrada. Eu não tenho parte com isso. Não tem como a gente consertar. Eu não sei se eu contei aqui, irmãos, eu acho que não. Eu fui pregar numa congregação, numa cidade aí, e eu conversando com uma irmã, eu já estou caminhando para o final. Eu fui conversar com uma irmã e ela falou assim: Raquel, meu marido está afastado e tal, e eu falei para ele que é para ele voltar, e já cansei, e ela já estava adoecendo por isso, e ela falou assim: Raquel, eu fiz um ato profético. Aí a gente imagina, né, porque o dia que a pessoa está começando, ela falou assim: eu entrei para o quarto, bebi até, tranquei o quarto e falei para ele que daquele dia em diante seria assim. E eu falei para Deus: Deus, eu vou fazer isso. E eu falei com Deus primeiro, Deus aprovou. Que era para dar uma impressionada, porque se ele não aceitasse Jesus, era aquela pinguça que ele ia ter em casa. Meu Deus, misericórdia. Não tem como santificar isso, irmãos. Pode usar o argumento que for. A mulher deitou o cabelo na bebida com um ato profético, só se for do cão. Não tem como. Não funciona. E às vezes nós queremos santificar o que Deus já chamou de profano. Se eu coloco diante dos olhos coisas que é profana, não vai ficar santificado. É verdade. Mas eu repreendo em nome de Jesus. Não precisa repreender, é tirar. É verdade. Quando nós subestimamos o nosso inimigo, quando nós subestimamos a situação, os problemas, os desafios, quando nós olhamos a própria história de Eliseu, nós conhecemos Naamã. Naamã começou uma vez, já chega, não precisa para tanto.
2, já foi demais, 3. A ordem era 7. Não adianta fazer pela metade, porque a metade indica a terceira razão porque algumas pessoas não fazem exatamente como Deus manda. É a obediência parcial. E obediência parcial é desobediência inteira. Quem não obedece do jeito que Deus põe, é melhor desobedecer por inteiro, porque não vai alcançar a vitória em Deus. Senhor. Naamã foi, mas ele só recebeu a cura na 7ª vez. Não tem jeito. Não tem como, não tem outro caminho. E existem pessoas que insistem em obedecer a Deus parcialmente. Elas se dispõem a fazer algumas coisas, mas outras não. Elas se dispõem a obedecer a Deus em alguns dias, outros não. Meu Deus. E isso pode custar não só a nossa vida, mas isso pode custar a vida daqueles que estão ao nosso redor. A decisão de Jeoás não afetava só ele, afetava uma nação inteira. E ele não imaginava que aquele momento, naquele treino, Deus estava definindo a vitória. A vitória não foi definida quando Jeoás foi para o campo de batalha. Não foi. A vitória foi definida naquele treino. Quando a gente leva isso a sério, nós vamos entender que muitas vitórias nossas não vão ser decididas quando a gente for no fogo, quando a gente bater na empresa. Não. São definidas aqui. Quando Deus traz uma palavra e a gente fala, eu recebo em nome de Jesus. Quando a igreja conclama para o propósito e a gente fala, eu vou fazer e eu faço. Quando Deus dá uma direção e no coração a pessoa recebe e assenta aquilo de verdade. Mas nós estamos em um período, irmãos, onde nós somos pessoas. É naquela expressão songa, tonga, monga mesmo. Ela ouve, mas ela acha que naquele momento não vai definir nada. É só uma palavra, é só uma oração. Tem gente que na oração ela perde a vitória, porque ela já recebe ou ela já faz com dúvida. E a Bíblia diz assim, não acredite que duvidando de Deus pode alcançar alguma coisa. Quem fica oscilando diante de Deus vai encontrar a aprovação dele. Não vai. Não vai. São nesses momentos, são em cultos como esse que o Senhor muda rumo de vidas, de famílias, de cidades. São em momentos como esses, meus irmãos. E quantas vezes nós desprezamos? E o profeta diz assim, que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Quem viu Jesus como um menino qualquer, brincando como um menino qualquer, não imaginava. E quem não levou a sério porque ele estava normal como os demais, perdeu a chance de reconhecê-lo como Salvador. Mas quem depositou a fé no coração não precisou nem ser tirado da cadeia, nem ser visitado. Foi o que foi ministrado aqui. Ele só ouviu falar. Avisa para ele que eu faço, eu curo, eu liberto, eu expulso demônios. Só de ouvir falar, ele falou a ele. E é com ele que eu vou até a morte. E tanto foi que perdeu a vida, mas a perdeu a vida aliado com o Senhor. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor nos reúne nessa noite para que o nosso coração lembre de algo. Deus vai nos dar direções. Não despreze, não tenha por pouco, não tenha por pequeno. Não ache que alguma coisa é insuficiente, porque por algumas vezes ele vai fazer movimentos mesmo, mas em outros ele vai falar de uma maneira muito séria. Deus já nos ensinou a escutá-lo das maneiras brandas. Deus já nos ensinou a entender a comunicação dele por pensamentos que ele traz, por direções que ele traz. Nós precisamos levar isso a sério. Eu não posso dar detalhes, até porque os meus meninos estão aqui, mas domingo passado eu fui para o culto. Eu estava aqui indo congregar em Belo Horizonte. Quando eu entrei no carro, normalmente, irmãos, a oração que eu faço é: Senhor, abençoe, nos leve em paz e traz em paz em nome de Jesus, amém. Oração do segundo, quando eu não peço os meninos para orar. Mas domingo eu comecei a orar e só parei lá.
Quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor Jesus, hoje foi diferente. Eu cheguei no culto, parecia que o culto já tinha acontecido, porque eu já estava cheia. Eu já senti cheia quando eu cheguei. Eu só falei para Deus assim, Senhor, foi diferente. E eu imaginei, alguma coisa tem, mas não tinha nem ideia do que poderia. E quando encerrou o culto, eu peguei meu celular, para encurtar a história, Deus deu um livramento de morte para o meu irmão. E na hora eu entendi as maneiras como Deus fala conosco. Nós não podemos desprezar. Tem pessoas aqui que Deus já deu as flechas, Deus já instruiu. Chega nessa casa, põe ordem nessa casa. Chega nessa empresa com certa coisa torta. Deus já deu instrução. Usa tudo que o Senhor te deu. Aleluia. Raquel, mas eu estou orando, eu não estou vendo nada. Ainda tem força para orar? Então continua tirando da aljava as suas flechas. Raquel, mas eu já fiz isso muito. Faz mais um pouco, caminha mais um pouco, até que os nossos olhos vejam a vitória declarada do Senhor. Vitória Ele tem para nós. Flecha de vitória Ele tem. Aleluia. Agora o que vai depender do modo como nós vamos usar. Eu quero convidar vocês a orar nessa noite. Meu Pai. Eu não sei se tem pais aqui que precisam usar essas flechas. Eita Deus. Se tem homens